A gente está vendo os números do Felipe aí, né? Que eu já tinha citado aqui, os 18 jogos, as 12 vitórias, os 5 empates, a derrota e esse aproveitamento impressionante com 2 títulos conquistados. Mas eu vou repetir, a tranquilidade com que ele lida com essa situação, você vê, ele se manifesta, ele expõe o que ele pensa, ele expõe o que ele quer, o que ele pretende, independente se vai ter sucesso, se não vai ter, preparado para qualquer circunstância, mas é de uma naturalidade com que isso, né, acontece. E ele não deixa em nenhum momento, não só no que aconteceu nessa entrevista, mas em todos os outros jogos, em nenhum momento ele deixa de contemplar, quando está concedendo a entrevista, o fato de que uma hora as coisas podem não dar certo. O que é absolutamente possível no futebol. Tem uma hora que as coisas podem não dar certo. Sim. Não é? Sim. Você vai perder, se bem que eu acho que, por enquanto, é muito difícil superar esse time do Flamengo. E é óbvio que vai perder, mas eu estou dizendo o estilo de jogo praticado. E em todas as entrevistas, não apenas a de ontem, o Felipe sempre fala dessa questão de fome de ganhar mais, ambição de ganhar mais, de nunca se acomodar. E o não se acomodar, uma das explicações é você, com as suas modificações, mostrar para o adversário que você não está ali para diminuir a voltagem do seu jogo. É claro que tem condições físicas, que tem um momento que você precisa... Eu vou contar uma história que me foi contada aqui pelo Júnior. O falecido Cláudio Coutinho, quando assumiu o Flamengo em 76, e depois dirigiu, inclusive, a Seleção Brasileira na Copa de 78, ele tinha uma tese com os jogadores do Flamengo que os jogadores compraram. E aí eu estou falando de Zico, Júnior, Adílio, aquela galera. Aquela geração. Que ele é o seguinte, os primeiros 15 minutos a gente não deixa o adversário respirar. Não deixa. Passados esses 15 minutos, a gente vai ver o que aconteceu. A gente pode ter feito um gol, o zagueiro pode ter levado amarelo, alguma coisa vai ter acontecido. Dos 15 aos 30, a gente diminui um pouco, mas não perde o controle. Dos 30 aos 45, a gente volta para dentro de novo. É mais ou menos isso. 3 fases. Digamos. São 3 fases no jogo. Sendo que a primeira fase é a fase que geralmente pega o adversário de surpresa. Porque o adversário não entra com com a mesma voltagem. A conexão dele ainda está ali. E a gente viu o início do jogo de ontem. A gente poderia ter pontuado o comentário no início do jogo de ontem, dizer, poxa, esse campo está encharcado, está difícil jogar. Estava difícil jogar para os dois lados. Mas qual foi o lado que fregou e falou, vamos marcar lá dentro? Não vamos dar condição do Botafogo respirar? O que o Botafogo gosta de fazer? O Botafogo gosta de construir a sua saída. Já tinha uma ausência de peso, que era o Bastos, que o Lucas Rota não tem a mesma capacidade para a construção de jogo. Talvez vigor também, né? Entendimento de jogo. Mas, enfim, estamos falando do Flamengo. Pois bem, pressionou o tempo inteiro, mesmo com o campo, mal dava para enxergar, mas quem é que estava pressionando? Quem é que estava chegando em cima o tempo inteiro? Então, essa filosofia de jogo, foi comprada pelos jogadores de uma tal maneira que você via o tempo inteiro os jogadores executando, e desde que o Felipe Luiz assumiu, os jogadores estão fazendo isso com prazer. Alguns se sobressaindo de maneira a chamar cada vez mais atenção. E eu acho que a referência, ontem o jogo foi do Bruno Henrique, mas a referência desse trabalho do Felipe Luiz dentro do Flamengo, para mim, é o Gerson. Mudança de comportamento também, né? Acho que o Gerson tinha muito, em outros momentos dele no Flamengo, com quem dividir, né? Então, assim, tinha o Gabigol, tinha o Pedro muito bem, tinha o Arrascaeta voando. A partir do momento que um foi saindo, outro se lesionou... Everton Ribeiro. Quando esses centrais, assim, né? As principais estrelas foram se dissipando, foi ficando para ele. E aí sim eu falo que não teve pressão nenhuma, porque mais do que ninguém conhece esse ambiente, é competitivo, se entendeu como atleta. Tem alguns aspectos psicológicos do futebol, que eu sei que tem jogador que não gosta. Não tem problema psicológico, aqui a gente é forte, ninguém tem problema psicológico. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. É do ser humano. Mas eu acho que tem isso, o amadurecimento dele como atleta também. Assim, eu acho que desejar a seleção brasileira, se enxergar na seleção brasileira, fez com que ele amadurecesse. Hoje eu acho ele um capitão perfeito, assim, ele é um cara que entrega em todas as frentes, técnica, postura, sabe falar com os companheiros. Sou fã, acho que liderança, entendeu o que é ser jogador de futebol
profissional o Gerson, isso é fantástico. Tem um outro ponto em relação ao Filipe Luís, que eu fiquei pensando muito sobre isso ontem, que ele ainda vive um pouco a coragem dos inocentes, né? Porque assim, ele sabe, né, a vida dele inteira dentro do futebol, sabe sobre pressão, sobre os momentos que ele vai ter dificuldade, só que ele não tem limites. Isso é muito positivo. Ele pode continuar testando, ele pode continuar colocando o time dele para frente, ele pode continuar fazendo substituições, falando dos jogadores dele nas entrevistas coletivas, que não ter esse limite, né, é um limite positivo que eu digo, né? Ele ainda não tem o medo do que pode acontecer com determinada situação. Isso vai ser positivo porque você vai alargando, você vai dando mais brechas para que coisas positivas aconteçam. Então, assim, eu estou muito empolgada com o trabalho do Filipe Luís. Eu acho que não é nem só pela conquista do título, é pela forma como a gente estava precisando de um frescor no mercado de treinadores no futebol brasileiro. A gente ainda sofre muito com isso, a formação dos nossos professores aqui, dos nossos técnicos, mas eu acho que é importante essa retomada desse protagonismo para a nossa mão, né? Deixa eu só pegar, você falou do Gerson, só para não perder o gancho, duas coisinhas que me chamaram a atenção no Gerson, né? Uma, no segundo tempo, tem ali acho que é o Igor Jesus, que cai, não sei o que. O Jesus e o Michael. Na lateral. Isso aí, né? E aí a câmera pega o Gerson e o Gerson, chega, vamos jogar. Ele tá dentro da área que ele falou que cobre a falta. Aliás, quanto mais jogadores tiverem essa postura dentro do campo, é só assim que vai ser ótimo pro jogo, entendeu? Porque assim, começou ali, o Michael se joga, aí o Igor Jesus vai para cima, aí já vem o bolinho. Quanto mais jogadores estiverem dentro de campo, dizendo, vamos jogar, que o negócio nosso é bola. Eu adorei. Mas isso... ele falando nesse momento. E a segunda coisa que eu acho que também me chamou a atenção foi no final do jogo, 3-1 pro Flamengo, faltava 1 minuto, um negócio assim. Bola na lateral e o Gerson vem... Dá um lençol no Rafael. Vem para dar um lençol. Se fosse qualquer outro jogador, treta. Acabava o jogo na pancada, mas era o Gerson. Então, assim, o Gerson não só... Ele tem o respeito dos seus colegas, mas os outros também. Os caras olham... É o Gerson, deixa assim, né? Eu acho que... Não sou como provocação. Tomara que cheguemos a um estágio que qualquer jogador, independentemente da sua estatura, possa dar um lençol. Não chegaremos. E isso não provoque nenhuma reação. Agora, a personificação de um líder o exercício na prática de um líder, ele passa por esses vários aspectos. É jogar futebol, é quando começa um rascunho de treta, chegar e falar, vamos jogar, bate logo essa falta e vamos jogar, porque a gente está aqui para jogar. Entende? É ser múltiplo dentro do campo, porque o lençol ele dá do lado esquerdo, você ouviu a maior parte do tempo pelo lado direito, daqui a pouco está por dentro, perdeu a bola, tenta recuperar. É jogar com ambição. Eu acho que a palavra que mais bem define o trabalho do Filipe Luís é ambição. Ambição e coragem, porque a Ana até citou a coisa dos inocentes. Assim, não é que ele não tenha amor ao cargo. Ele tem amor ao cargo. Todo mundo tem amor. Ninguém quer perder emprego. Não. Agora, você não pode se descaracterizar. Porque fazendo isso, tem gente que é mandado embora. E se eu fizer isso e der certo? Eu também posso ser mandado embora em algum momento. Ele em nenhum momento se descaracteriza do que ele pensa. Isso é saudável para o futebol brasileiro, porque a atuação de ontem do Flamengo, a vitória, a conquista do título, e você não dissocia o que o Flamengo fez ontem do que o Flamengo fez no ano passado, já com o Filipe Luís dando expediente à beira do campo, ela é um sinal de alerta para os outros times. Claro. Tem um time que joga assim. Claro. Tem um time que faz isso. Nós queremos ser competitivos, nós queremos brigar com esse time, queremos. Não tem que jogar igual, você tem que encontrar uma forma de, sabendo que esse time joga da maneira que o Flamengo jogou ontem, e não é a única, no decorrer de um jogo ele pode variar, como na partida contra o Corinthians, a segunda no estádio do Corinthians, a partir do instante que ficou com 10. Ele muda o seu perfil, não é? Sim. Mas, inicialmente, a ideia original é a que nós vimos ontem. O desafio para os outros agora não é copiar o que o Flamengo faz, até porque isso não é o caminho, se alguém entender que faça. Mas o desafio é como neutralizar isso. Perfeito. Temos o capitão falando sobre o comandante, então vamos ouvir Gerson sobre o trabalho do Filipe Luís. Agora ele pega um trabalho do começo, podendo implantar ainda mais as ideias dele, que aí deixa ainda mais fácil pra gente, né? Cada pré-temporada é bom para isso, porque o treinador fica com mais tempo para implantar a ideia de jogo dele. Importante que desde quando o Filipe assumiu,
O time comprou a ideia dele, acreditamos no projeto que ele tinha, e isso que é importante também. Quando você tem um grupo de caras que, mesmo tendo ganho muito, quando entra em campo, é como se não tivesse ganho nada, sempre em busca fica mais fácil. Bom, tá aí o sincero e mais do que isso, a última natural. frase é sensacional, exatamente, né? Exatamente. A última frase é sensacional. Quando você tem um grupo que já ganhou tudo e entra em campo como se não tivesse ganho nada... Essa frase frase para escrever no vestiário, né? É o espírito que essa frase move esse grupo, ela né? traduz o que começou a acontecer no Flamengo a partir da chegada do Felipe Luiz. Quando você tem um grupo que já ganhou tudo e entra em campo como se não tivesse ganho nada, meu amigo, você quer saber o que é? O Flamengo está sendo isso. Não existe, essa frase é para botar no vestiário, como disse o Serginho. Se você traçar um paralelo com o Palmeiras do Abel, é isso aí. Todo ano ele faz o time deles, ele reinventa a equipe dele por 5 temporadas para manter o Palmeiras no topo, brigando pelo que pode brigar. Com outras condições, é um outro tipo de elenco, outro tipo de trabalho, mas o trabalho do Abel é esse. É ele reenergizar esse time, temporada sim, temporada também, para conseguir fazer com que a equipe siga competitiva. E aí que entra... Beleza, o trabalho do Abel é fantástico e tal, mas o elenco precisa melhorar para ele continuar brigando lá em cima. Depois a gente vai falar sobre isso, mas ontem ele já deu algumas demonstrações que ele vai mexer no elenco de novo, que ele vai seguir mudando a forma do elenco se comportar. Porque é o Abel. Então, assim, se você tem um outro treinador que faça com que esse grande elenco se sinta desafiado e não acomodado, porque já competiu e já ganhou tudo, pô... Não, e assim, tanto que são... É isso aí, nação rubro-negra, a imprensa rasgando elogios, né? Esse baita trabalho do Felipe Luiz. O Flamengo vai ganhar tudo com o Felipe Luiz, eu não tenho dúvidas disso, né? O Flamengo vem crescendo, vem evoluindo a cada dia, né? Vem mostrando nas partidas que é um time muito bem treinado, é um time que sabe muito bem o que faz dentro de campo, e isso aí motiva os jogadores. Isso motiva os jogadores, então assim, temos que parabenizar todo mundo, né? Um timaço, né? Bater palma pro Felipe Luiz, porque assim, tá só no começo. Tá só no começo. O Flamengo tem muita coisa ainda a acrescentar, entregar dentro de campo. Tem com jogadores chegando, como o Jorginho, entre outros. Então assim, eu tô muito otimista. Vamos torcer para que o Felipe Luiz consiga fazer esse time, né, melhorar, evoluir cada vez mais. Vocês concordam? E nesse grande título, né, nesse tricampeonato, né, da Supercopa, para vocês, quem foi o melhor jogador? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Foi o Bruno Henrique, né? Quem foi? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!